de refrigeração. E aqui nessa outra imagem eu estou mostrando para você a construção de um hacker. Aqui todo o processo construtivo, tá? Assim, eu fiz esse hacker. Eu falo porque assim, não é nenhuma vaidade a gente falar que a gente construiu, a gente está mostrando, daqui a foto mostrando. É uma pena que muitas das fotos, muito do serviço executado, tá, a gente acabou perdendo, molhou, estragou, a gente não consegue mostrar tudo. Mas está aqui, ó, uma foto, uma imagem que eu estou projetando aqui no YouTube, de um serviço que eu estava fazendo, de um processo construtivo de um hacker. E qual que era o processo construtivo? Foi contratado um soldador, tá? E ele fez toda a estrutura que nós precisávamos. Ele construiu a estrutura em cantoneira, tá? Aí a gente viemos, nós compramos o tanque de líquido, tá? Soldamos o tanque de líquido aqui na base, percebe aqui, ó? Estou mostrando aqui no YouTube, tá? Você no Instagram, se quiser ver, está lá no YouTube, canal Refrigeração na Prática. Eu estou aqui, toda a base soldada, tá certo? E aí nós fixamos aqui esse tanque de líquido. Após o tanque de líquido, o que eu tenho aqui? Ó? Tem os dois compressores semimétricos. Tá? Não vou lembrar qual é o modelo do compressor, porque nós estamos falando de coisa de 1994, por aí, tá? Mais ou menos essa data, 1995, por aí. Então, estava aqui no processo de construção, eu estava aprendendo toda a parte de tubulação, essas soldas, ó, GBC, 1994, nós já trabalhávamos com GBC da Danfoss, tá? Em 1994, nós trabalhávamos com GBC da Danfoss, tá vendo? Estou te mostrando aqui. Aí tem o compressor, já tinha um conceito, ó, filtro de sucção e filtro da linha de líquido, tá vendo o conceito? Ó, nessa época que nós estávamos fazendo manutenção, tá? Era uma tecnologia que havia sido lançado, algumas grandes fabricantes de hacker, eles lançaram a tecnologia e utilizava alguns meios. O sistema de retorno de óleo naquela época, ele era o famoso pulmão, tá? Quando alguém fala assim, nossa, o retorno de óleo como é feito? É pelo pulmão. Puxa vida, era algo assim, na época, era uma revolução. Porque, normalmente, quando a gente ia fazer manutenção em alguns equipamentos, os mais antigos, nós tínhamos um problema de equalização de kart. Então, muitas vezes o compressor estava ali no processo de estar funcionando e havia uma diferença de pressão em relação a um compressor em relação a outro compressor, que é natural, por mais que você tenha a mesma capacidade de compressor, por mais que você tenha o mesmo equipamento, na mesma linha, mas acontece muitas vezes de ter uma diferença de deslocamento volumétrico de um pistão para o outro. Isso tem acontecido assim, em muitos hackers. Você tem lá um hacker com vários compressores, com a mesma capacidade, mas a pressão de kart de um para o outro acaba sendo diferente. Por que acaba sendo diferente? Porque cada compressor, por mais que seja com a mesma capacidade, ele tem um comportamento diferente de deslocamento volumétrico. Tá? Então, o que se fazia antigamente? Precisava fazer equalização dos kart. Equalizar os kart para que a pressão mantivesse igual, para não ter problema de retorno de óleo. Então, se usava essa tecnologia que estou mostrando aqui no YouTube, tá vendo? Você vê aqui em cima, nessa foto, tem um reservatório aqui em cima, tá vendo? Acima da minha cabeça aqui, na foto, na imagem, tá vendo? Então, esse reservatório era chamado de pulmão. Ou seja, o óleo separador, aqui entre meu braço e o meu joelho, se você vai ver aqui, ó, atrás, ele tem um separador de óleo. Então, o óleo era separado no separador e, por pressão, tá, ele era mandado para o pulmão. Havia uma válvula de alívio,
tá? Que mantinha o pulmão numa certa pressão, e quando precisava, ele, por gravidade, tá? Por gravidade, uma diferencial de pressão pequena, havia uma válvula de alívio, tá? De pressão que mantinha ali o pulmão com a diferencial de pressão em relação à sucção pequena, tá? Então, praticamente, o óleo, ele descia quase que por gravidade. Por isso que ele era colocado, tá vendo a imagem? Ele era colocado, para quem está no Instagram, o canal Refrigeração na Prática, eu estou mostrando, o que eu estou falando, eu estou mostrando lá no canal Refrigeração na Prática. Então, praticamente, como havia aqui uma válvula de segurança, e havia uma diferencial de pressão do óleo em relação ao kart, era pequena a diferencial de pressão. Então, praticamente, o óleo vinha por gravidade para abastecer o kart. Praticamente era assim. E dependendo o compressor, se não tivesse uma boa estabilização de kart, entrava mais óleo num kart em relação ao outro. Então, por isso que havia, antigamente, a tecnologia, além de o retorno de óleo, os karts estão equalizados, interligados. Pegava e interligava os karts, e como estava interligado, então o óleo, ele, por gravidade, ele enchia todos os karts numa parada de compressor, ou, enfim, mantinha o óleo no kart do compressor. Então, o que você está vendo, como no início do vídeo eu estou falando de história, aqui é a minha história desse processo de trabalhar com refrigeração comercial. Essa montagem dessa estrutura, tá, desse cavalete ou desse rack, a gente fez o processo todo. Tá? Havia um supermercado, uma rede de supermercado, e a gente fez todo o processo construtivo, participou dele todo, e ainda a gente foi fazer a instalação. A parte elétrica, a instalação elétrica, eu fiz toda. Tá? Então, praticamente eu fiquei quase um mês para montar esse hacker do início ao fim. A única coisa que eu não fiz nesse hacker, que eu lembro, foi a parte de solda estrutural. Aí precisava de uma solda mais robusta, então foi contratado um pessoal de solda, inclusive eles vieram soldar aqui, tá vendo a máquina de solda? Eles vieram soldar no galpão, ok? Esse galpão que a gente fez serviço foi praticamente um mês de trabalho. Depois nós pegamos esse hacker, tá? Colocamos no caminhão e instalamos lá próximo de Ribeirão Preto, foi instalado esse hacker. Então, assim, a gente tem história na refrigeração. Tá? Quando a gente fala que a gente vem durante um tempo trabalhando e tal, só que o meu trabalho era mais off. E por incentivo do meu filho, ele falou assim, pai, você precisa documentar, tá? Porque você tem uma história na refrigeração que você não documenta, como muitos amigos que estão aí no dia a dia, na execução de serviço, mas acabou não documentando tanta coisa que se fez, tanta montagem, tanto serviço, tá? Quanta montagem que eu fiz na Eletrofrio, tá? Eu vou ver se eu consigo levantar essas imagens, essas fotos antigas de montagem que a gente fez, quantas instalações, quanta coisa que a gente construiu. Porque, assim, o que eu entendo, a refrigeração, praticamente ela faz parte de contribuir para o bem-estar das pessoas. Se você não é da refrigeração e você quiser vir para a refrigeração, além de você executar um serviço, estar fazendo algo que você possa trazer para a sua casa condição de sobrevivência, além, você também está contribuindo para o bem-estar das pessoas. Porque quando você mantém o equipamento funcionando, você mantém um supermercado rodando, preserva os alimentos, você está contribuindo, porque a pessoa, ela chega lá no mercado e ela vai pegar um produto de qualidade, um produto com a temperatura ideal. Isso faz parte dessa construção que você fez, tá? Na execução de um serviço legal. Então, trabalhar com refrigeração faz parte também, tá, de um trabalho, eu acho, tá? É um trabalho humanitário, eu acho que é. Tá? Você está contribuindo para a humanidade.
Não é essa mentalidade, eu estou indo lá para que eu possa ganhar dinheiro. Ganha dinheiro com a refrigeração. Mas, além disso, você também faz um trabalho de contribuição. Você contribui, tá, para o outro ser humano que vai lá comprar um produto em bom estado, e realmente o produto está em bom estado porque você executou um bom serviço. E essa rede de mercado, eles passaram por uma situação de reforma e eles estavam precisando de instalar esse maquinário, tinha prazo para fazer o serviço, só que eles não conseguiam pessoas para poder fazer o serviço. E dentro de um acordo que aconteceu, full time. Nós estávamos full time, tá, fazendo essa instalação desse hack. Full time. Foi um mês full time, tá, direto, focado ali, tá, fazendo todos os processos de solda. Depois, aqui no YouTube, Refrigeração na Prática, eu estou mostrando, tá? Bem-vindo você que está vindo, tá? Eu vou deixar gravado, se você quiser assistir depois, fique à vontade, tá certo? Então, assim, depois que eu fiz toda essa instalação, tá? Montei cavalete, olha o cuidado que eu tive, tá vendo? Montei cavalete, os filtros da linha de sucção, eu coloquei eles alinhados, tá? Com cuidado, as curvas corretas, tá? Eu montei o cavalete. Por que é importante quando você vai trabalhar com um hacker, você tem o cavalete? O cavalete tem várias funções, tá? E uma delas é a melhor distribuição e a melhor aspiração. Então, você sai da volta do tanque de líquido, tá? E ele entra no cavalete, aí faz a distribuição. Tá? Entra o líquido no cavalete e ali ele consegue distribuir para todas as linhas. Tá? E esse hack ele era com 4 linhas, tanto de líquido como de aspiração, de sucção do compressor. Percebe aqui, ó? Ó, aqui, ó, a linha de líquido, tá vendo aqui? E as linhas, eu não lembro, não vou lembrar, tá? Qual que era as bitolas dessas linhas. Mas, aparentemente, 3/8, meia, 5/8. Aparentemente, não vou lembrar. Tá? Então, foi todo o processo construtivo, processo elétrico, tudo foi feito gradualmente, passo a passo. Então, a gente tem uma história na refrigeração. Quando eu falo assim, eu vou fazer um lançamento, e nesse lançamento que eu vou fazer, eu vou canalizar. Quando eu falo que eu vou fazer um lançamento de um produto, eu vou canalizar minha energia e vou canalizar tudo que eu aprendi durante esse processo, de fato eu vou fazer, porque eu tenho habilidades, eu tenho histórias, tá? Toda a minha experiência que a gente adquiriu durante esse período.